Segundo o Fórum Econômico Mundial, a tecnologia vai transformar ainda mais o futuro do trabalho. E 3 a cada 10 trabalhadores temem perder o emprego para a tecnologia. Vocês estão preparados? Thelma, nós estamos preparados? Essa é a pergunta do milhão, né, Cris? Na minha percepção, não estamos preparados, né? E precisamos nos preparar. E o engraçado é que já vivemos inúmeras, né, transformações, revoluções, né, na história da humanidade, na história do nosso país, mas a revolução e a transformação digital, ela veio numa velocidade, né, em um contexto muito diferente, sim, né, Cris? Sim, sem dúvida. E isso provoca na gente até um certo medo, né, desconforto, não é mais aquela preparação que a gente tinha antes, não, né? sim. A pergunta agora é assim, como eu vou me preparar, né? Eu sei que eu preciso, mas como? E mesmo com medo, né? Porque esse dado de 3 a cada 10 é um número muito grande, eles temem perder o emprego para a tecnologia. Eles vêm buscando, você vivencia isso no teu dia a dia, atendendo aí como coaching, por exemplo, e mesmo dando suporte para esses profissionais. Eles vêm buscando se desenvolver. Eu sempre, já tem 20 anos que eu trabalho com coaching, né? Principalmente coaching de carreira. É lógico que a gente sempre entrava nas questões também pessoais, mas o profissional é o foco. E pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, o número de pessoas que me procuraram para fazer um processo de coaching, para olhar para dentro de si, né, e se perguntar como eu me preparo para esse futuro, e mais do que uma preparação tecnológica, Cris, uma preparação intra, sabe? Uma preparação interna. Eu acho que a gente se viu desafiado, né? Sem dúvida. Quando a gente teve que ficar em casa e realizar o sonho que a gente sempre quis, né? De poder trabalhar de casa, poder ver os filhos crescerem. Ver os filhos crescerem, né? E a gente até brincava de Jornal Nacional, põe roupa social só da cintura para cima e poder fazer alguma atividade enquanto está trabalhando também. Quando a gente se viu obrigado a viver como a gente sempre sonhou, a gente falou assim, não sei viver assim, o que eu faço agora? Agora, por outro lado, eu sei que você tem um trabalho interessante aí na área de tecnologia com jovens. Estão já preparados para isso? Sim. Eu digo que os jovens, Cris, eles já nasceram, né, digitais, a nova geração ela já está nascendo, né, e assim vai ser daqui para frente. Quando a gente fala em analfabetos digitais somos nós, né? Essa geração já sabe o que é tecnologia. E hoje, dos 14 milhões de desempregados, 70% são jovens. Nossa. 70% são jovens, sedentos, em busca de uma oportunidade de trabalho, que já nasceram e já são tecnológicos, e essa oportunidade não acontece, né? A coisa não fecha. Em contrapartida, a gente tem uma média aí de 400 mil vagas em tecnologia abertas, né? Falta mão de obra qualificada, hoje já falta 100 mil profissionais capacitados para preencher essas vagas. Então, se a gente disser assim, amanhã fechamos todas as vagas de tecnologia, não existe mais vaga em aberta, todo mundo foi contratado, ainda assim vão faltar 100 mil profissionais. Nossa! E até 2024 esse número vai chegar a 260 mil. Então a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir acelerar a capacitação desses jovens, né? E eu acho que da população como um todo. Né? Porque o profissional que já está no mercado de trabalho, eu percebo que existe inclusive uma certa ansiedade, porque você precisa estar antenado ao que está acontecendo no momento, você precisa atender essa grande transformação que está acontecendo, que não é só com você, mas é com a empresa, é com o mundo, e isso está gerando nos profissionais que já estão aí no mercado há mais tempo também uma grande ansiedade, não? Sim, uma pressão, né? Uma pressão. A gente está sofrendo uma pressão psicológica muito grande, né? A gente está vivendo cheio de dúvidas, né? De questionamentos, a gente acha que a tecnologia vai substituir a nossa mão de obra, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, né? A nossa geração aí de 30, 40, 50 anos que está no mercado de trabalho, a gente se questiona muito, né? E aí a gente fala assim, mas e esses jovens que estão chegando e vão também entrar no mercado de trabalho? E na verdade está todo mundo se questionando, cada um dentro do seu contexto, né? Assim,
a nossa geração ela se questiona muito por medo, por insegurança, né, por questões de autoconhecimento, por fragilidade técnica, né, de conhecimento técnico. Eu não estou preparado tecnicamente, né, para o que vai acontecer. Já os jovens, eles dizem assim, tecnologia é isso, é vida, minha vida, é tudo, isso. né, simplicidade, praticidade, objetividade, mas eu não estou preparado psicologicamente, né, quando a gente fala no meu mercado, no seu mercado, a gente fala de soft skills, Sim. né, que é a questão de comportamento, é a questão de autoconhecimento. Então, quer dizer, a gente está falando aqui que a gente tem duas situações. Uma, a gente está falando dos jovens que são tecnificados para isso, mas eles não têm uma habilidade talvez social que Sim. a gente desenvolveu, nós os profissionais um pouco mais maduros, Sim. nós desenvolvemos, por outro lado a gente não tem a mesma habilidade ou a mesma velocidade para se tecnificar. Sim. É isso que a gente está vendo. E aí o resultado disso é que a gente não tem profissionais qualificados suficientemente no número necessário para cobrir essas vagas todas. E eu coloco mais um ingrediente. Um ingrediente aí, né, nessa duplinha. Eu coloco o terceiro, que são as empresas, que é o mercado de trabalho. Que também está sofrendo para poder acompanhar esse movimento. Porque o que acontece? A gente, como consumidor, a gente mudou o nosso perfil. Sim, sem dúvida. A gente quer coisas diferentes, a gente quer praticidade, a gente quer objetividade, a gente quer simplicidade. E a gente tá tecnológico, né, nas compras também, na verdade. A gente está descobrindo que dá para comprar tudo, né? Online, né? Até consulta médica agora, eu só faço online também. E foi uma experiência incrível e maravilhosa, né? Então, assim, a gente está exigindo, né, das empresas, enfim, do mercado como um todo. A gente está exigindo essa tecnologia, a gente está exigindo essa simplicidade, essa praticidade. E nós mesmos somos reféns de atender essa necessidade. Então, assim, eu acho que é um triângulo, Cris, que ele está explodindo, sabe? E as pessoas, nós todos, estamos sofrendo com essa explosão. Sim. As empresas se perguntam o que eu tenho que fazer para acelerar a capacitação dos jovens, para poder suprir a minha necessidade aqui internamente. Sim. Né? Os jovens estão falando assim, o que eu tenho que fazer, né, para me preparar para as empresas, né, para eu conseguir um emprego, para as empresas poderem me dar uma oportunidade, entenderem que eu faço sentido. E os profissionais aí, né, já consolidados no mercado, estão se perguntando assim, tudo que eu fiz até hoje? E é isso que eu quero para mim? Né? Perguntas assim vêm acontecendo, não vem? Muito, E aí, muito. você, nesse papel de coaching, você percebeu um aumento na busca pelo coaching, por exemplo? Muito, Cris, muito. E por essa faixa principalmente o etária? autoconhecimento. Muito. 30, 40, 50 anos, diferentes níveis acadêmicos, diferentes níveis profissionais, né, níveis hierárquicos, diferentes contextos e situações. Quais são os principais questionamentos que eles trazem? Então, muito questionamento interno, né? Assim, eu já não estou mais entendendo o que eu quero para mim, o que é importante para mim, o que são valores, o que são princípios, onde eu coloco tudo isso e o que ainda faz sentido. A pandemia trouxe a gente para uma situação muito próxima de uma perda, né? Sim. Eu acho que a doença como um todo, né? Sim. E a coisa do isolamento, você ficar enclausurado dentro de casa também levou as pessoas a irem para dentro deles, não? Sim. Eu comigo mesmo, né? Tão difícil. Exato. Eu posso falar por mim, que não à toa escrevi um livro aí nesse período tão conturbado. Mas, então você percebe que isso vem acontecendo, as pessoas vêm buscando mais esse coaching. Muito, muito, mas uma coisa muito legal também, Cris, assim, é que as pessoas estão se descobrindo. Que legal. Né? Eu acho que aquela sementinha, sabe, e aí de novo, né, falando da nossa geração, a gente cresceu dentro de um processo, né, dentro de uma trilha onde a gente não tinha muita oportunidade de questionamento ou muitas oportunidades de escolha, né? Era um processo que a gente passava, processo familiar, processo, né, educacional, processo profissional, e a gente ia trilhando o nosso caminho. E isso mudou, esses processos não existem mais, ou esses processos foram transformados, né? E muita coisa que eu acho assim que
estava dentro das pessoas, sabe? Aquela sementinha que ficou durante muito tempo também abafada ali, sem poder ser germinada. Sim. Né? Eu acho que, olhando para o lado positivo, né, as pessoas começaram a me procurar dizendo assim, tem uma sementinha aqui dentro, né? O que eu tenho que fazer? Como que eu rego isso? Que legal. Porque isso vinha legal. muito de que uma geração nova já vinha com propósito, que eles queriam trabalhar só numa empresa de propósito e tal. E parecia que quem tinha acima dos 30 anos, por exemplo, eram pessoas que eram, sei lá, só pensavam no trabalho, os dinossauros, né? Não importava, não tinha essa de propósito. Mas eu percebi, entre meus amigos, eu percebi um movimento de olhar e falar assim, o que é que eu estou fazendo? Muito. Para quem eu estou fazendo? Né? Muito. Além de, estou fazendo para mim, mas estou fazendo para você? Né? E eu acho que isso aconteceu. Eu arrisco dizer que a pandemia, nisso tudo, esse é o lado positivo da pandemia. Sim. As pessoas que puderam olhar para dentro de si e buscar alguma coisa que trouxesse algo maior. E sabe, né? O que é curioso, Cris? Assim, por mais que a gente fale em tecnologia, né, revolução tecnológica, os analfabetos digitais, né, somos nós, né, Sim. que vivemos esse contexto aí totalmente tecnológico e só se fala em tecnologia e a preocupação é toda essa. Os índices, né, e os números de escolha para cursos superiores de graduação continuam sendo cursos relacionados a servir. A medicina continua em primeiro lugar, segundo lugar psicologia, terceiro lugar enfermagem, quarto direito, quinto administração. Nossa, que ótimo saber isso, né? Assim, para mim é um alento. Né? Então, assim, as pessoas querem, né? A gente, como ser humano, a gente nasceu para cuidar do próximo, a gente nasceu para servir, esse é o nosso propósito, essa é a nossa função aqui, né? Então, por mais que a gente se preocupe com toda essa transformação digital que vem acontecendo, essa essência continua latente, inclusive nos jovens. Ou seja, o processo todo que a gente vem passando, embora seja muito tecnológico, o que vem acontecendo é um grande desenvolvimento humano. Aliás, falando em desenvolvimento humano, esse é o teu core, né? É minha paixão. Vamos falar um pouquinho da tua história e me conta um pouquinho da tua trajetória nessa área. O que foi que te levou para o desenvolvimento humano? Por quê? Você sabe que, assim, né, eu sempre acreditei no desenvolvimento do ser humano, né? Eu venho de uma família onde meus pais sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Meu pai empreendedor, minha mãe empreendedora, caíram e levantaram várias vezes, sabe? Mas eles sempre com muita disposição, com uma crença muito positiva, sabe, nas coisas. E eles me permitiam tentar, eles me permitiam ajudar, eles me permitiam experimentar, né, dentro do que eles viviam. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, assim, sabe? Se eu posso me desenvolver nesse contexto, né, e eu não tinha condições para investir em coaching, né, investir em cursos, né, fora e tal. E se dentro do meu contexto eu podia me desenvolver, por que não também ajudar as outras pessoas a se desenvolverem? Então, eu acredito sim no desenvolvimento do ser humano, eu acredito sim que todo mundo tem essa sementinha, sabe, que tem que florir, tem que crescer, tem que, né, a gente só tem que encontrar onde está essa sementinha e o que a gente tem que fazer para isso. Que legal. Né? Eu sempre me questiono também, né, assim, tem muita gente que vem me procurar, Cris, que fala assim, eu desafio muito, né, as pessoas no processo de coaching. E as pessoas falam assim, Thelma, isso é impossível. Não, isso não dá para mim. Você já viu que eu sou analítico, você já viu que eu sou planejador, isso não dá para mim. Né? E eu sempre faço essa reflexão assim, do que é o impossível? Né? Assim, onde está o impossível? É impossível para quem? Exato. Né? A gente está explorando o nosso potencial? Né? Porque é isso que você disse, a gente também vem de uma tradição, né? Eu sou jornalista de formação. Quando você fala, eu sou jornalista, todo mundo fala assim, você trabalha em qual jornal? Né? Na verdade, eu sou uma comunicadora, e aí a gente pensa, vamos nos desenvolver aqui em comunicação. Então, pode ser a comunicação corporativa, pode ser a comunicação de marketing, e a gente vai indo aí. Mas o que mais? Esse desafio que você fala, né, que você traz para os seus assessorados aí, é algo que
a gente devia se fazer mais, se permitir mais, Sim, né? sim. Eu passei por esse processo, você sabe bem, e os teus desafios me levaram a estar aqui Olha, hoje, que por maravilha. exemplo. Eu acho que é fundamental ter esse movimento. Sim, e isso aconteceu comigo também, né? Essa transformação, essa descoberta também aconteceu comigo. Uhum. Quando eu trabalhava lá, jovem, menina ainda, né, criada dentro do processo, eu sempre soube que eu devia seguir esse processo, né? Esse era o meu futuro. Mas sempre teve algo dentro de mim que me incomodava, sabe? Uhum. Acabou o papel sulfite, onde eu pego? Não, você não pode pegar, você tem que abrir um chamado. E eu falava assim, poxa, mas por quê, né? Por que eu não posso pegar? Então essas questõezinhas, assim, sempre tiveram junto comigo, sabe? Eu lembro de uma situação, quando eu estava na época escolar, que eu falava assim, uma vez numa roda, né? A gente tinha aqueles cadernos de perguntas, sabe? Numa roda de amigos, assim. Qual que é o seu maior sonho? Eu falei, meu sonho é ir para Disney. Assim, isso parece que surpreendeu todo mundo de uma forma que seria impossível para o contexto que eu vivia, sabe? Parando para pensar ali atrás, né? A gente vem de uma família muito similar, assim, né? De uma família simples, mas a gente foi batalhando. Faz sentido que você está trazendo as pessoas olharem e falarem, mas Disney, imagina. Tipo, da onde você tirou essa ideia, né? E você Olha já foi você. para Disney. 8 vezes. Que maravilha! Não é impossível. Não é impossível, é mais do que possível. Né? Mas assim, e eu acho que essas provocações, né, voltando lá para essas questões que muitas vezes provocam a gente se incomoda, né? Então assim, me incomodou muito, me chateou muito, né? Mas eu não me deixei, imagina, assim, é impossível para quem? Por quê, né? Se fulano pode, eu também posso. Tudo é uma questão de momento, né? De me preparar para isso. A gente não está falando da profissão como um ofício pura e simplesmente. A gente está falando de uma profissão, no teu caso especificamente, é algo que transcende o ofício. Sim, sim. Toca aqui para você e toca ali no seu assessorado. É isso, é isso. E eu vivo, Cris, eu vivo todas as histórias, assim. Eu me emociono com as histórias, eu me apaixono pelas histórias, eu me coloco na pele, sabe? Eu consigo entender, como eu te falei, quando a gente fala assim que a gente trabalha com pessoas de diferentes níveis, de diferentes condições, de diferentes, né, situações e contextos, a gente tem que entender que assim, o que formou aquela pessoa, né, para ela chegar até ali, é uma situação, é um meio que ela viveu que é diferente do meu. Mas eu respeito. Claro. Eu honro e respeito a sua história. Claro. Né? E eu acho que isso é o primordial, isso é o principal. Né? Então, assim, de verdade, Cris, a gente está vivendo uma era, assim, voltando lá para o gancho, né, da sua pergunta inicial de transformação digital, se a gente está preparado. Não estamos preparados de novo, né? Mas a possibilidade existe, sabe? A oportunidade existe. Eu queria poder fazer todo mundo entender que existe essa sementinha dentro da gente, sabe? Que a gente pode fazer mais, que a gente tem que aceitar esse desafio. Antes da tecnologia, nós somos pessoas, né? A gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer, entender para que caminho vai, tecnologicamente dizendo, ok, eu preciso melhorar aqui, eu preciso entender como funciona ali. As redes sociais ou a inteligência artificial vai em busca disso, mas precisa entender se isso é o que vai te fazer feliz e se é isso que vai te preencher, além de ser um ofício, além de fazer bem para a empresa onde você trabalha, etc. Não é isso? É isso. Eu sempre falo que... por que as pessoas se confundem um pouco, né, Cris? Porque... chegou aí a nova geração dizendo assim, eu trabalho por um propósito, eu tenho que ver se a empresa está conectada com o meu propósito. Né? E aí a nossa geração mais conservadora, dos nossos pais que viveram ditadura, viveram crise, né? Viveram plano Collor, viveram um monte de situações, eles falam assim, essa juventude não sabe o que é isso. Não. Né? Então, por isso que é fácil dizer que vai escolher um emprego pelo propósito. Né? Mas, na verdade, a gente encontrar no nosso trabalho, encontrar na nossa jornada essa satisfação intra. Né? E não necessariamente mudar de emprego, não, né? As pessoas acham que assim, então eu preciso empreender para fazer um negócio diferente. Não é isso. Você pode ser feliz nesse contexto. Você sabe que eu coloquei muito isso no livro, né? Eu falo que a gente, para encontrar o nosso extraordinário,
A gente não precisa sair mudando de vida completamente, empreendendo, como você disse, não é isso, né? O que dentro da tua área pode fazer bem para você, para o outro, para o planeta, para a geração futura, não é verdade? Hoje eu vejo que você fala, eu me formei em recursos humanos, por exemplo. Recursos humanos dentro das empresas, às vezes, em algumas empresas, não passa de um departamento pessoal. Sim. Né? Agora, sempre tem aquela pessoa que faz a diferença. Faz a diferença. Né? Que busca algo ali para fazer com que a empresa fique mais humanizada ou, enfim, lidar mais com pessoas. Então, eu acho que é um movimento extraordinário, de fato, assim. Você levando algo de positivo. Uma vez eu fiz um trabalho com um jovem, né? E ele falou assim para mim, Thelma, eu vou ser um batedor de carimbo. Querendo dizer assim, né? Pela situação, pela condição, né? Ele ia ter um trabalho muito simples ali de bater carimbo. Eu falei para ele, seja o melhor batedor de carimbo que você pode ser. Exato. E o seu trabalho vai ser diferente. É. E o seu trabalho vai ser melhor. E as pessoas vão gostar. E você vai se sentir feliz. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a gente, são muitos questionamentos, né, Cris? Muita dúvida, assim, muito incômodo, né? Aflorado, né? E a gente está nessa era, né? A gente está nessa fase. Eu li um livro que é 21 lições para o século XXI. E passa por tudo isso. Passa pela tecnologia, passa por inteligência artificial, passa por tudo isso. Mas ele fala o tempo inteiro do quanto os humanos precisam voltar para a sua essência. O livro é sensacional, vale super a leitura e ele me motiva muito. Assim, eu passei por ele hoje, inclusive, falei, preciso ler de novo. É aquele livro que legal. É aquele que você tem que deixar na estante, sabe? É um livro muito bacana nesse sentido. Muito legal. A antroposofia, né, que é uma linha que eu gosto também, ela também explica isso, né? Assim, eles trazem lá a importância, né, da conexão do pensar, do sentir, do agir. Então não adianta você só cuidar do seu intelecto se aquilo não te preenche, né, de alguma forma. E se você não tem atitude, né? Então assim, eu vejo pessoas extremamente estudadas, né, e sem uma evolução pessoal, né, sem uma satisfação pessoal, né, estudou tanto e ainda está insatisfeito, mas porque ele preparou o pensar, mas ele não preparou o sentir nem o agir. Sem dúvida. Né? E a gente vê também muitos casos de empreendedores, de pessoas mais corajosas, mais arrojadas, que elas se preocupam muito com o agir, né, eu vou fazer e sai fazendo, mas aquilo também não provoca nenhum sentimento nela, ou ela não está preparada para isso, né? Como também não adianta a gente trabalhar só com a emoção, só com a paixão, né? Se a gente não conseguir equilibrar tudo isso. Então, acho que a nossa vida é esse equilíbrio, né, Cris? Eu quero acreditar que tudo que vem acontecendo aí nos últimos 2 anos e meio, com a vinda da pandemia, agora com a guerra, né? Assim, são muitas coisas acontecendo num mesmo momento. Ao mesmo tempo, né? Mas eu quero acreditar que isso tudo está acontecendo para que a gente volte mesmo para dentro da gente. Mas mais que isso, que a gente prepare a geração que vem por aí. Você tem uma filha de 10 anos, eu tenho uma filha de 10 anos, um outro menino de 8. O que eles viram com a gente dentro de casa? A gente trabalhando dentro de casa. A gente se questionando. Não é verdade? Como é que essa minha filha, a tua filha de 10 anos, vai olhar ali para frente, para o trabalho? Minha mãe, meu pai, a minha mãe parou e questionou. A minha mãe vivia para o trabalho assim, assim, sabe? Quando ela trabalhou de casa, eu vi uma mudança X, eu vi uma mudança Y. E eles não tinham essa visão, né, do que era o trabalho, né? A gente só entendeu o que era o trabalho depois que a gente fazia 14 anos, 15 anos, tirava a carteira de trabalho e você ia lá para o seu primeiro emprego. Né? Hoje, nossos filhos de 10 anos já sabem, né, o que é sentar na frente de um computador, ter que atender uma reunião, como é a rotina, né? É muito legal. E eu acho que tem coisas assim, que eu escutei da minha filha um dia, ela disse assim, mamãe, eu quero fazer um trabalho que seja bom para todo mundo e que eu possa dar muita risada, que nem eu vejo você dando risada quando você faz as suas reuniões. Eu quero que ela cresça achando que o trabalho é isso mesmo. É para ser assim. É para ser assim, né? E não como a gente cresceu lá atrás com tantas regras, né?
E tudo bem a gente tá tendo a oportunidade aqui de ressignificar isso também, né? Mas eu acho que tem ainda esse lado positivo da gente ter trabalhado de casa, sabe? Sim. É mostrar para eles o que pode ser ali na isso. frente, o teu trabalho. Desmistificar, né? Desmistificar essa palavra trabalho. Né? Não precisa ser sofrimento, não precisa ser doloroso, não precisa gerar doenças nas pessoas. Né? Isso pode ser prazeroso, isso pode ser legal, pode ser divertido e, além de tudo, eu consigo conciliar com a minha família. E sabe uma outra coisa legal que o home office... Eu li uma pesquisa não tem muito tempo que fala que as pessoas que ficaram em home office desenvolveram habilidades importantes como paciência, e é verdade, muita paciência, Haja paciência, resiliência e prioridade. Verdade. Porque é a mais pura verdade. Verdade. Você tá ali com o teu filho te pedindo uma coisa, uma reunião que você tem que telefone entrar. Tocando, cachorro latindo, porteiro. O interfone, o cachorro e tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gente desenvolveu outras coisas que talvez a gente no escritório não conseguiria desenvolver tão velozmente como a gente fez agora, né? Sim. O que a gente precisa fazer, né, Cris? Tem uma outra questão também que me preocupa, né, quando a gente está falando de mercado de trabalho, de desenvolvimento, de capacitação e diferentes gerações. Tem uma questão também que me preocupa, que é o sistema educacional, quanto ele também está preparado, né, tá evoluindo nesse contexto todo, né? Então tem aí responsabilidades de todos os lados, né? Mas o que eu acho que a gente precisa assim, se preocupar nesse momento é conseguir organizar tudo isso. Né, Cris? Eu tenho a sensação de que tudo está sendo jogado, tudo é imediato, tudo é importante, tudo, né, tem que acontecer. Eu acho que a gente precisa parar um pouco para organizar tudo isso, sabe? Isso aqui é um contexto técnico que eu preciso me desenvolver, isso aqui é um contexto de princípios e valores que eu preciso saber quais são os meus, né, que a gente já nem sabe mais, né, assim, lógico que se me perguntar eu sei, se te perguntar você sabe, mas a gente sabe que se você olhar ali fora e perguntar para alguém vai ser difícil, né, a pessoa conseguir responder isso. E tem a questão também que eu acredito muito e que hoje se fala muito, que são das competências comportamentais, que são esses soft skills, né? Não é que a gente não tem, entende? A gente aprendeu a desenvolver prioridade, como você disse, resiliência, gestão de conflitos. A gente não está colocando em prática. A gente não está nem conseguindo perceber que a gente tem tudo isso, sabe? Eu trabalho com recrutamento e seleção e as pessoas têm dificuldade de perceber que elas têm essa competência, que elas usam isso no dia a dia. E é por causa desse mundo maluco que a gente está vivendo agora, aceleradíssimo e tudo mais. Assim, né? Nem sei se isso é importante. Eu acho que deve passar na cabeça das pessoas. Né? Será que gestão de conflitos ou saber definir prioridades é importante? Talvez a pessoa fique até com receio de falar. Né? E tem um preconceito, não tem? Porque assim, eu, por exemplo, adoro toda essa parte de psicologia e tal, inteligência emocional. Se você chegar em alguns determinados escritórios e você falar assim, você deveria desenvolver sua inteligência emocional, vai ter gente que vai cair na risada, né? Muito, muito. Eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística. Imagina, quando surgiu a PNL lá em 1970, né, que chegou no Brasil através dos livros de autoajuda, mas na verdade a programação neurolinguística é muito mais que isso. Sim. É que os livros de autoajuda foi uma forma simplificada de conseguir atingir nas pessoas, né? Conseguir chegar nas pessoas. Mas isso foi um pouco banalizado na época, que hoje você fala, você trabalha com programação neurolinguística, as pessoas, né, torcem um pouquinho o nariz, tá, né? Ficam meio assim. Mas é isso, né? É você saber... princípios, né, Cris? Assim, é primordial, né? Assim, puxando o gancho para a programação neurolinguística, né? Que, assim, só acho que faz sentido aqui para o nosso bate-papo. Do mesmo jeito que eu cuido de um músculo, do mesmo jeito que eu cuido da minha alimentação, eu cuidar, né, da minha capacidade mental, né? Isso é importante. Eu acho que a gente tem uma capacidade infinita, mas ela está adormecida. E é como um músculo, né? Porque um pode ter músculos enormes e o outro não, porque ele exercita, ele cuida. Então, acho que a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de processar, a nossa capacidade de aprender,
a nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem é infinitas e iguais para todos. E elas devem ser postas a exercício. Exercício. Você precisa saber Exercício. silenciar, né? O que Se você ouvir, me trouxe, né? e o que você está me trazendo aqui é que as pessoas não estão fazendo esse movimento de se olhar, ou de se ouvir, ou de silenciar, e tá indo. Seguindo a maré. Segue, né? Vai. Vai. E aí, num dado momento, vai dar um determinado momento da sua vida e você vai falar assim, o que eu fiz da minha vida? É isso. Né? E por isso que também a gente está vivendo aí uma geração não tão saudável, né? Psicologicamente falando. Sim. Né? Então, assim, a gente está vivendo uma O Brasil era. é um dos maiores países com casos de burnout no mundo. Né? Por quê? Por quê? Será que a gente precisava disso, Cris? Pandemia, tivemos muita perda, né? Tem toda essa questão de saúde, como você colocou. Em contrapartida, estou trabalhando de casa, posso trabalhar de pantufa, estou com os meus filhos, né? Tô naquele... Por que isso está acontecendo? Eu acho que está tudo muito acelerado e a gente tá perdendo a oportunidade de olhar para dentro e do potencial que a gente tem, sabe? E quando a gente fala de potencial, né? Eu fico pensando, o que a gente está fazendo com aquele dom que é único e exclusivo teu? O que você está fazendo dele, aqui, agora? Pelo ritmo, a gente está simplesmente desperdiçando. Sim. Tem muita gente que nem sabe, né? Mas Qual a gente tem algo para oferecer aí, e a gente precisa descobrir e colocar. E tem, né, Cris? E tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E pessoas... é único, porque não somos iguais a ninguém. Pois é. Então você veio para cá por alguma razão. Essa é eu tenho essa crença. Sim. Né? A gente não está aqui Nada à toa. É por acaso. Exato. É isso. Eu gostaria muito, Cris, que as pessoas conseguissem, sabe, refletir um pouco assim sobre si, sobre seu potencial, sobre esse adormecido, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que as pessoas começarem a se olhar para dentro, conseguir fazer essa autorreflexão, parar um pouco, respirar, né? Assim, calma, desacelera, para, respira, olha para dentro de você. Eu tenho certeza, Cris, que todo mundo tem um potencial, um extraordinário adormecido, né? E todo mundo tem condições de aflorar e de fazer acontecer, como eu fiz a minha viagem da Disney, como, né? Então, assim, é possível, sabe? Mas cada um tem que olhar para dentro de si e conseguir descobrir isso. Se permitir e se dar a oportunidade, né? Você estava falando desse momento de parar e tal. A pandemia me proporcionou isso de uma maneira... Eu quero olhar com olhos positivos para isso. Então, eu sou uma pessoa muito cosmopolita. Eu adoro São Paulo, prédios, essas coisas, eu adoro. Mas eu me vi dentro da minha casa por muito tempo e num dado momento eu falei, eu preciso sair para ver alguma coisa diferente de tudo que eu estou vendo. E eu não queria ver prédio, eu não queria ver ruas, eu queria outra coisa. E eu queria ir para o meio do mato, coisa que não é nada a minha praia. Fazendo uma brincadeirinha, não é nada a minha praia. E eu, depois de muitos anos, eu coloquei o meu pé descalço na grama. Nossa, que legal. E foi uma conexão comigo mesma. Que legal. Com a natureza, com o divino, que foi proporcionando uma transformação. E eu fui para uma casa em Campos do Jordão, fui uma vez, quando eu tive a oportunidade de tirar férias, eu fui de novo, e a primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu sapato e botar o meu pé. Uma coisa tão simples, né? Eu parei. Olha, eu parei, né, Thelma? Eu parei e fui... Não foi um processo rápido. Se escuta, né? Se ouve, se sente, né? Não foi um processo rápido, né? Assim, precisou um pouco de dor até, né? Sim. Porque, ai meu Deus, estamos em casa enclausurados e tal. Mas foi um processo que foi acontecendo. Hoje eu posso dizer que eu me sinto muito mais... Que legal. Eu tenho muito mais autonomia sobre mim, sabe? Me conheço muito mais. Eu acho que eu só levava. Eu ia sendo levada pela maré. E hoje não. Hoje eu sei. Hoje eu me vejo assim.
a gente assume, né, o remo, né? Exato. E Agora eu vou dando a direção. Eu vou para a né? direita, eu não vou mais para a esquerda, né? Eu escolho, né, para onde está o vento e como eu vou remar, né? E eu acho que profissionais como você, do coaching, do desenvolvimento humano, né? Porque as pessoas também têm preconceito com coaching. Sim, é impressionante. Muito. É impressionante. As pessoas precisam entender que o coaching pode ser um coach de carreira, mas ele é muito mais um coaching pessoal. Porque a gente para e se descobre, então a gente olha para a carreira e vê se está fazendo sentido. O coaching, Cris, ele se banalizou, né? Assim, quando ele chegou para o Brasil, ele chegou bastante focado em competências, num contexto corporativo, somente altos executivos, né, tinham aquele apoio, né, de uma pessoa para talvez ajudá-lo a olhar diferentes oportunidades, né, olhar diferentes frentes, enfim. E nós brasileiros, né, assim, a gente tem um gostinho pessoal, né, de dar uma dica, né? Posso te dar uma dica? A gente sempre acha que a gente tem uma sugestão para dar na vida do outro, né? E aí o coaching, ele passou a ser visto como algo negativo nesse sentido, né? Achando que a pessoa estava interferindo e tinha poder e tinha capacidade de interferir. Mas não tem nada a ver com o processo de coaching. O processo de coaching, assim, a lição básica número 0 é sem julgamento. E eu honro e respeito a sua história. Então, assim, é totalmente descolado, sabe? Do que as pessoas começaram a entender que seria um processo de coaching e o processo de coaching na sua essência. Né? Então, é um profissional habilitado, capacitado, que sabe ouvir a sua história, que respeita a sua história, que não julga a sua história e que te ajuda a enxergar a sua história por outro viés. E sabe uma coisa muito curiosa? Eu queria trazer aqui uma experiência minha também. O coaching foi um processo muito rico para mim. Foi excelente. Mas a gente tinha aquela coisa de eu vou fazer o coaching porque eu preciso saber se eu vou fazer uma outra coisa da minha vida. A primeira coisa que passa na cabeça quando vou fazer um coaching de carreira é preciso dar um outro rumo para a minha vida profissional. É a primeira coisa que passa pela cabeça. Porque você está ali provavelmente insatisfeito com a tua empresa, insatisfeito com o teu chefe, com o teu salário, com um lugar que é longe. Sim. E aí no processo de coaching a gente descobre o quê? Que não é a empresa, que não é o chefe, que não é o salário, mas é um chamado que está ali dentro e que você nunca ouviu. É isso. Esse foi o meu processo, muito claramente. É isso. Se você ouve o teu chamado ali, você olha teu chefe diferente, você agradece pela empresa que você está, pelo salário que você tem e você vive muito melhor. Cris, arrepio o que você está falando porque é verdade. E como eu queria que as pessoas conseguissem entender, sabe, e sentir isso que você sentiu. Sim. Eu tenho cases assim maravilhosos, sabe? Como você colocou, muita gente perdeu o emprego na pandemia, né, ficou perdido nesse tumulto todo que a gente está colocando, falou assim, bom, me disseram então que eu vou fazer um coaching, eu acho que eu vou apostar nisso, que isso vai, né, me ajudar a arrumar um novo emprego, eu vou me recolocar, tal, e a pessoa chega cheio de paradigmas, de crenças limitantes, sabe, porque a pessoa já chega falando eu tenho problema com a minha idade, com a minha formação, com o idioma, com as certificações, assim, a pessoa coloca 1000 coisas, né, dentro de um cesto, assim, que eu saio até chocada, sabe, assustada. E aí, quando eu pergunto assim, e o que você gosta de fazer? E aí a pessoa faz, opa! E eu já tive cases, assim, pessoas que mudaram radicalmente de área, de vida, e hoje estão morando fora, ou hoje estão trabalhando num segmento totalmente diferente, sabe? Eles, dentro deles, tinham um pré-conceito, um pré-julgamento de como as pessoas vão me olhar se eu mudar de área, né? Eu sou um executivo de marketing, ou eu sou um executivo de finanças, e decidi abrir uma franquia, né, de XYZ, né? Vou virar, sei lá. Vou vender sorvete na praia. Vou vender sorvete na praia. O que as pessoas vão dizer se eu fizer isso, né? Mas toda aquela satisfação que a pessoa buscava dentro de um contexto corporativo, ela encontra vendendo sorvete na praia e tá tudo certo. Quanto rótulo, né? Quanto estigma, né? Desnecessário. E sabe o que vai acontecer?
ela vai ser o melhor vendedor de sorvete da praia, ela vai ganhar rios de dinheiro e ela vai ter pessoas representando ela, vendendo em outras praias. E é isso, porque ela descobriu, ela quebrou uma preocupação que ela tinha com rótulo, sabe? Então, eu tenho casos assim de clientes de coaching que passaram por essa transformação. Como tenho também casos de pessoas que estavam dentro de um contexto corporativo, que achavam que a solução dos problemas seria sair do trabalho, né, como você colocou, e na verdade a solução dos problemas, meu amigo, é igual mulher, né, quando briga no casamento, fala assim, eu vou para o shopping gastar, como se fosse resolver todos os problemas, né, 30 dias depois está lá a fatura do cartão, né, então, às vezes trocar de emprego, né, assim, não vai resolver seu problema, daqui 6 meses você vai estar frustrado de novo. O recado, então, é assim, né? Você está insatisfeito com o teu trabalho, com o teu emprego, com o teu chefe? Para. Perfeito. Silencia e olha para você. Olha para você. Porque você não é uma máquina. Você não é uma máquina. E você não está obrigada a trabalhar ali. Se respeita, se ama, né? É isso, Cris. Eu acho que você trouxe assim de uma maneira muito brilhante, né? O que eu acho que todos nós deveríamos nos desafiar a fazer. Né? A gente pode trabalhar feliz. Muito. Né? Vamos parar com esse estigma de que o trabalho não é uma coisa boa, que o trabalho é árduo. O nome trabalho já diz isso, né? É pesado, né? É pesado. Se você for olhar lá atrás, assim, traz uma coisa de que o trabalho é algo árduo, é duro. Não precisa ser. O trabalho é maravilhoso, o trabalho me proporciona viagens, me proporciona experiência, me proporciona amigos. Te coloca na frente de alguém que pode estar precisando de uma palavra amiga. Muito, muito. É isso, a gente tem que olhar com outros olhos. É isso. É descobrir esse nosso propósito, né, dentro do que a gente faz. Exato. E não necessariamente precisa mudar, né? Não transfere a culpa pro contexto. Exato. Traz para você. Né? Traz para você, respira, se olha. E agora eu sei como eu posso ajudar o próximo. Como eu posso servir, voltando lá no início da nossa conversa, que essa é a essência do ser humano. É isso. Né? Servir, ajudar, fazer. Nós nascemos para isso. Que lindo. Nossa, essa conversa tá boa demais. E a gente ia ficar aqui até amanhã, se deixasse, né? Uma delícia estar com você. Eu tô muito feliz que você veio para cá. Obrigada. Eu quero muito que muitas pessoas ouçam esse nosso podcast e possam olhar para dentro e refletir e mudar e se encontrar, né? Eu quero muito. Thelma Rossetti está aqui comigo hoje. Mais um episódio. Estou muito feliz, obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite, adorei estar com você. Conte comigo sempre. Obrigada. Né? E eu acho que é isso, vamos fazer a nossa parte, vamos plantar essa sementinha. É isso aí. Né? E com certeza a gente vai conseguir nos encontrar dentro dessa revolução toda que a gente está vivendo. É isso mesmo. Obrigada, Thelma. Gente, obrigada. Mais um episódio de hoje. Até mais.